Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, cidadãos do reino, filhos e filhas em todo o mundo da nação do reino, bem-vindos a esta apresentação de ação de graças e adoração da Nova Jerusalém para todo o mundo. A todos os KLCs aqui presentes, junto conosco, que o Pai abençoe todos vocês. Mas antes de se sentarem, cumprimente uns aos outros com um grande sorriso do reino e diga que as bênçãos do Pai estejam com todos vocês. Louvado seja o Pai. Que o Pai abençoe toda a nação do reino, meus irmãos e irmãs. Até esse momento, continuamos a ser abençoados pelo Pai Todo-Poderoso, apesar da contínua pandemia que está devastando a maior parte do mundo. E, de fato, há uma paralisação em toda a Inglaterra e novamente no Reino Unido, e também na França e em algumas partes da Europa. E em nosso país está quase tudo igual. Ainda estamos tomando muito cuidado com isso, pois essa pandemia tem sido uma praga para o mundo. E vemos que o dia do Senhor está realmente sendo cumprido em nossos dias de hoje, pois eu avisei que desde 13 de abril de 2005 até o presente momento haverá focos de julgamento em todo o mundo. E agora, não são apenas focos isolados de julgamento, mas o mundo todo foi incluído. Você pode possuir várias interpretações sobre o que está acontecendo neste mundo hoje por meio dessa pandemia, mas eu sei o que isso significa no plano espiritual. O Pai Celestial está intervindo nos assuntos humanos, assim como nos dias de Noé, como nos dias de Ló em Sodoma e Gomorra, assim também será nos dias da chegada do Filho do Homem. Ninguém acreditaria que o mundo inteiro estaria envolvido neste contagioso Covid-19, que é muito poderoso e também muito contagioso. Por essa razão, as pessoas que simplesmente não se importaram pagaram com a própria vida. Mas você sabe que em tudo isso, mesmo tribulações após tribulações caindo sobre o mundo, os cidadãos do reino, aqueles que estão arrependidos, são obedientes e têm a marca do Pai Todo-Poderoso em suas testas. Eles serão poupados de qualquer tipo de pandemia, como, por exemplo, o que aconteceu no Egito, as 10 pragas. O Pai fez um lugar para eles, um lugar chamado Goshen. Então todas essas pragas chegaram ao Egito, uma por uma, até chegar ao ponto que essas 10 pragas realmente devastariam toda a terra do Egito. Não apenas em termos de sua estabilidade social, mas na 10ª praga, todos os primogênitos das famílias dos humanos e dos animais morreram pela manhã por causa da dureza do coração de Faraó. E então, o povo de Deus foi capaz de escapar para a liberdade por causa dessas pragas. E você sabe o que aconteceu depois disso. Portanto, isso é o que está acontecendo também nesses tempos modernos hoje. E enquanto tudo isso está acontecendo, não há ninguém para chamar a não ser o Pai Todo-Poderoso. Para todos nós, cidadãos do reino, você sabe, contanto que estejamos na vontade do Pai e andemos de acordo com a vontade dele, não iremos nos preocupar de maneira alguma, porque em tempos de calamidades, o Pai está aqui não apenas para proteger, mas para suprir todas as nossas necessidades. Quando todo mundo está chorando por causa do desastroso efeito econômico de qualquer tipo de pandemia, como a que temos hoje no mundo,
Filhos e filhas, cidadãos do reino, serão supridos com todas as suas necessidades diárias, seja o que for que necessitemos. É por isso que temos a promessa no livro de Salmos. É o capítulo 23. O Senhor é meu pastor. É isso que diz em Salmos, capítulo 23. Por favor, leia isso para nós. Louvado seja o Pai. Sim, pastor, começando no versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vejamos o versículo 5. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Vamos observar isso. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Este é um versículo muito poderoso. Porque seu inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que você tenha sucesso. O inimigo sai por aí e você sabe, cerca você para que você não perca apenas comida, mas sua vida. Mas o Pai vai preparar uma mesa diante de nós, na presença de nossos inimigos. E o inimigo número 1 é o diabo. Ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Então não venhamos a esquecer que essas promessas não são apenas palavras vazias, mas são palavras que vêm do Pai Todo-Poderoso, que é o nosso grande pastor. Temos uma promessa em Salmos 91. Esse capítulo também é muito poderoso por causa das palavras que o Pai nos deixou lá. Então, vamos acompanhar a leitura desse versículo. Em Salmos 91, versículo 1, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Versículo 3, Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Esse Covid-19 é uma praga mortal. Continue. Versículo 4, Ele te cobre com suas plumas. Ele te cobre com suas plumas, como uma águia e qualquer outra ave. Quando seu filho está em perigo, ele é coberto pela mãe. E debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Sua fidelidade é escudo e armadura. Você sabe, quando eles nos atacam com mentiras, estamos no centro da vontade do Pai. A verdade estará lá para nos proteger. Ok. Não temas o temor que campeia na calada da noite. Não temas o terror que campeia na calada da noite.
tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Nos tempos em que isso foi escrito por Davi, a batalha era realmente física. Agora, se convertermos isso para os nossos tempos modernos de hoje, o que são essas setas que voam de dia? Terror à noite e setas que voam de dia são as acusações, agressões e todas as tentativas de destruição de reputações. Eles tentam te matar, te difamar e te perseguir. Estas são as setas que voam de dia. Continue. Versículo 6. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas. Não temos medo disso. Esta é uma praga que anda na escuridão. Porque não podemos vê-la. Nós não vemos. E, de repente, você é atingido por ela. E é ela. E ela é muito perigosa. Como podemos chamar isso? Um inimigo muito agressivo. Porque quando você pega, você não sabe quem tem e, de repente, você fica doente. E se você não se cuidar, então será fatal. Você vai morrer. Então essa é a peste que está no escuro. Você não vê o seu inimigo. Ele simplesmente te ataca e se você pegar, estará no momento mais vulnerável da sua vida, onde possivelmente pode morrer. Vamos continuar. Nem o demônio que devasta ao meio-dia, nem o demônio que devasta ao meio-dia. E o que é isso? Leia mais uma vez. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Não temas o temor que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste? Estamos vendo essa parte agora. Que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Todos esses são planos do inimigo para poder te destruir, tentar te matar. E é sempre tudo isso que o inimigo tem feito com você. Mas vejamos em Salmos capítulo 91. Todos esses versículos que lemos, todos eles são promessas do Pai Todo-Poderoso para todos nós que estamos andando de acordo com a vontade do Pai. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, não apenas 1000, mas milhares, e 10.000 à tua direita, muitas pessoas estão morrendo por causa dessa peste. Tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. E em relação a tudo isso, o Pai nos deixará ver a retribuição destinada aos ímpios. Ele fará com que isso aconteça. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão mais forte e a serpente mais vil. Então, se você traduzir isso para o dia de hoje, essas são todas as coisas que vêm até nós e que querem nos destruir.
principalmente destruir nosso relacionamento com o Pai Todo-Poderoso. Tudo isso são acusações falsas, perseguições, e essas são todas as coisas que eles oram para que cheguem perto de nós e que sejam capazes de nos destruir para que possam rir da nossa derrota e possam rir da nossa destruição. Mas você sabe, essas promessas do Pai não são apenas palavras. Elas são reais como foram ditas na época de Davi, há muito tempo atrás. Elas ainda são reais até hoje. E por que eu sei disso? Porque desde o início que o Pai me chamou, eu trilhei os caminhos perigosos de armadilhas que o diabo colocou na minha frente. Mas o Pai estava sempre lá para nos salvar, para nos consolar e nos levantar. E por 35 anos, você vê como a nação do reino tem prosperado, apesar de todos esses obstáculos, barreiras e orações dos iníquos que poderiam cair sobre nós. Mas isso não aconteceu. Então, prossiga com a leitura. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Esse versículo é muito bom, porque ele me ama. Eu o resgatarei, Deus disse. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. 15, versículo 15. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele. Isso quer dizer que não estamos imunes a problemas. Na verdade, o problema que vem a nós não é causado por nós mesmos, mas são problemas que encrenqueiros estão tentando nos acusar. Portanto, não estamos imunes ao ataque desses inimigos e dos problemas que eles criam para nós. Mas o que diz o Salmo 91, 15? Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. É isso que acontece. Eu resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. Não estamos orando pela destruição daqueles que nos criam problemas, ou destruição dos nossos inimigos, aqueles que nos causam problemas através de falsas acusações, perseguições e tantas outras coisas. Não estamos orando por isso. Mas veja, muitas dessas pessoas que nos fizeram mal no passado, oramos por elas. Oramos para que acordassem e fossem iluminadas. Oramos para que o Pai possa um dia ver uma luz neles e abençoá-los, e que Ele possa iluminá-los, onde eles também um dia trilharão o caminho da justiça. Quase sempre, essas pessoas que se entregaram à maldade e que se entregaram à iniquidade não escutam as advertências. E então o que acontece? Suas vidas são encurtadas. Eles oram para terem uma vida longa, mas o que acontece? De repente, eles ficam doentes. De repente, eles caem nesses infortúnios da vida e não conseguem voltar a ter sucesso novamente, e então eles desaparecem e eles não estão mais aqui, mesmo se quisermos tentar encontrá-los. Portanto, essas bênçãos que vêm do Pai Todo-Poderoso para todos nós que estamos nessa mesma vida e no mesmo barco que chamamos de nação do reino, são promessas que nos foram dadas e podemos reivindicá-las e, como eu disse
Eu herdei essas palavras. Eu herdei o que o Pai tem nesses últimos dias. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. É isso. Louvado seja o Pai. Esses salmos são muito bons e eles são promessas para nós que estamos vivendo em tempos como esses. E eu estou me sentindo muito abençoado hoje, pois, em meio a toda essa pandemia que o mundo está sofrendo, a nação do reino continua a ser abençoada. E continuamos a abençoar muitas pessoas também. É por isso que estamos aqui todos os domingos, juntamente com todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso em todo o mundo, através dos KLCs que estão se juntando a nós em todas as apresentações de ação de graças e adoração, e compartilhamos todas essas bênçãos para todo mundo. E esses KLCs são como os braços, coração, pés e corpo do Pai Todo-Poderoso, onde a compaixão dele, seu amor e sua generosidade estão sendo compartilhadas com as pessoas em todo o mundo. Porque vivemos em uma dimensão superior, que é a dimensão espiritual, que está sendo implantada em nós, através da nossa obediência às palavras que o Pai nos confiou, nos dando a sua vida, ou seja, suas palavras. E nós nos tornamos os filhos e filhas do Pai, que hoje são a manifestação dele na Terra, para que essa dimensão espiritual superior, que não pode ser acessada pela mera inteligência do homem, pelo intelecto do homem, ou pelos meros 5 sentidos que estão no homem, pudesse se manifestar através de nós, para que as pessoas que não podem acessar o espiritual possam agora vir, possam ver, tocar e viver o espiritual, pois a nação do reino foi estabelecida pelo Pai Todo-Poderoso para que as pessoas nessa terra vissem as dimensões do Espírito que não estavam presentes antes, mas agora estão presentes neste mundo hoje. Temos esse amor, alegria, paz, benignidade, gentileza, mansidão, fé, longanimidade. E o que é essa vida que vivemos hoje, sem a qualidade do espiritual, que deveria viver no homem, sendo que esse foi o plano original do Pai Todo-Poderoso? Então, sem alegria, essa vida não é nada. O Pai nos deu um dos frutos do Espírito, que é a alegria. Se você não está alegre, você não é feliz. Então, que vida é essa? E como eu disse, vivemos segundo as leis de um governo superior, que é o governo espiritual. Estamos vivendo na dimensão do Espírito, que não é encontrado no mundo hoje, porque este mundo, onde quer que você vá, é um mundo secular. É dominado, como eu disse, pela matriz do pecado causada pela desobediência do homem, que está resumida na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e no orgulho da vida. E, você sabe, o amor que eles conhecem não é o tipo de amor que durará para sempre. O tipo de alegria que eles têm não é um tipo de alegria que durará para sempre. O tipo de paz que eles têm não é o tipo de paz que temos, pois a paz que temos durará para sempre. Tudo isso que está no mundo é apenas alegria, paz e amor secular, mundano. Até mesmo a bondade e mansidão que eles falam. O diabo pode imitar tudo isso, mas é uma mansidão falsa, e eles são todos falsos, porque o que os domina é a matriz do pecado, a desobediência que está fazendo deste mundo o mundo secular, ao invés de um mundo espiritual. Agora, estamos aqui para desfrutar e compartilhar essas bênçãos a todas as pessoas que nos veem
e acabam pensando que somos assim como eles. Eles pensaram que nossa alegria é apenas falsa ou passageira. Não é. É a alegria que vem do governo de um mundo superior. Estamos vivendo nesse tipo de mundo que agora está aqui na Terra. Agora a oração do Pai foi cumprida. Assim como ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade nessa terra como é feita no céu. Então o reino veio para que o plano do Pai Todo-Poderoso, desde o início, de fazer deste mundo o seu céu, aconteça através de pessoas como nós, que foram chamadas, que foram escolhidas e que se tornaram fiéis às palavras que nos foram confiadas. As palavras do Pai não foram apenas confiadas a nós, mas essas palavras se tornaram a nossa vida. Essas palavras se tornaram quem nós somos. Nós e a palavra somos um só. E tudo isso nos governa neste mundo de hoje. E quando andamos neste mundo, com esse espírito que temos, com essa dimensão que não é encontrada no mundo, as pessoas às vezes não se identificam conosco, mas depois elas acordam e são iluminadas. A iluminação é realmente um despertar, porque as almas que estão nos homens não despertaram. Preste atenção nessa parte. Quando você vê pessoas, até mesmo na nação do reino, ainda há muitos que não acordaram para a realidade espiritual que temos aqui. Mesmo aqueles que já foram batizados no reino, muitos deles ainda não acordaram para o espiritual. Alguns ainda não foram iluminados. Porque você pode falar e falar sobre as coisas que Deus quer que obedeçamos e vivamos. Mas isso ainda não foi internalizado por muitas pessoas. Na verdade, não são muitos, mas algumas pessoas que estão na nação do reino. Então, você pode falar sobre isso e aquilo, mas se isso não refletir na sua vida, se não se manifestar na sua vida, então você não está acordado para o espiritual. Sua consciência ainda está adormecida. Por exemplo, quando você dorme à noite, você tem apenas 1% da sua consciência que está ativa, que está acordada. 99% da sua consciência está adormecida. E você acha que quando acordar pela manhã, você acha que está acordado porque você pode ver, você pode sentir, você pode fazer tudo? Você acha que isso é estar acordado? Existem muitas pessoas que estão fisicamente despertas, mas não estão realmente acordadas. Porque foi isso que Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, disse. Você tem ouvidos, mas não pode ouvir. Você tem olhos, mas não pode ver. Eles estão fisicamente vivos, mas não acordaram espiritualmente. Quando você é despertado espiritualmente, então sua consciência, a consciência espiritual, ganha vida. O que você tem agora é apenas uma consciência natural das coisas. Mas eu estou falando sobre a consciência espiritual das coisas que são de Deus. Muitas pessoas ainda estão dormindo para tudo isso. Eles ainda não estão acordados para isso. Eles estão fisicamente conscientes, mas não espiritualmente. Então, quando você está espiritualmente consciente, você está realmente acordado espiritualmente. Você será capaz de entender todas essas coisas, internalizá-las e elas se tornarão parte de você. Esta é a razão pela qual estamos aqui hoje. E este é o significado de que o Pai Todo-Poderoso é Espírito e habita na dimensão da eternidade. Podemos falar sobre tudo isso. Você pode se educar sobre isso. Educação em seu intelecto não significa que você tem inteligência, porque intelecto e inteligência são duas coisas diferentes. Você pode se tornar intelectual sem ser inteligente. Existem muitas pessoas que são intelectuais e educadas, mas não são inteligentes. A inteligência da qual estou falando é a inteligência espiritual que está espiritualmente desperto no espírito. E essa inteligência está ligada ao seu espírito. Quando você acorda para o espiritual, essas palavras de Deus, quando chegam a você,
tornam-se alimento para a sua alma. Elas te nutrem e fazem com que você viva em uma dimensão que vai além deste mundo físico. Então, você vive nesse plano espiritual enquanto está fisicamente vivo aqui. Reconciliando o espiritual com o físico. E é aí que o espiritual assume o controle do físico. Portanto, é nesse momento que você se torna verdadeiramente espiritual aos olhos do Pai. Observe essas pessoas hoje. Temos a era da igreja, da qual estou falando. Eles acham que ser religioso é se tornar espiritual, mas são duas coisas diferentes. Ser religioso é apenas fazer rituais da sua religião. É apenas fazer as coisas de maneira consciente ou inconscientemente, porque eles têm rituais a seguir. Mas quando algo não está sendo internalizado, como a palavra de Deus que está sendo dada a nós, você falha em se tornar espiritual, porque a espiritualidade vem de dentro. E sem obediência, não é possível ter realmente uma consciência espiritual. Obediência é a consciência espiritual. Obediência é a consciência espiritual. Você pode falar sobre obediência por toda a sua vida, mas se o seu espiritual não for despertado, ela permanecerá como uma palavra em sua boca. Não faz diferença para você. Mas quando você está espiritualmente desperto, a obediência se torna uma parte da sua vida espiritual e o leva a muitos outros caminhos de sabedoria, conhecimento e compreensão do Pai, que te chamou, que te escolheu para se tornar um filho ou uma filha dele. Portanto, agora você habita neste reino espiritual. E esse é o reino espiritual do qual estou falando. Está além da dimensão deste mundo tridimensional. É por isso que João 4:24 diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, para entrar na dimensão mais elevada do espírito, você deve ter sua consciência espiritual despertada. Então, no reino, temos protocolos a seguir, como você se arrepende. Então, quando você se arrepende, você está fazendo isso conscientemente? Inconscientemente? Algumas pessoas estão apenas agindo sem que seu ser espiritual seja despertado. É por isso que é fácil para eles se desviarem. É fácil para eles caírem. É fácil para eles simplesmente voltarem para onde estavam antes. Porque eles não têm nenhuma conexão espiritual. Eles não têm um despertar espiritual. Mas quando você está espiritualmente desperto, como o Pai fez comigo, e você se torna um filho e uma filha do Pai Todo-Poderoso, é quase impossível você retroceder. Porque você e o Pai Todo-Poderoso se tornaram um só. E toda a humanidade está inclusa nisso. Se eles apenas entendessem, incluindo todas as almas do homem, porque todas as almas da humanidade não vêm deles mesmos, mas vêm de Deus. Portanto, todos nós, mesmo estando divididos por cultura, divididos por religião, divididos por classes, divididos por moldes, dividido por essas divisões artificiais que o homem criou, raça, religião, cultura, status na vida, tudo isso não é nada, porque somos apenas um. Todos nós somos um. Nós somos criados da mesma forma. A humanidade foi criada da mesma forma. E fomos nós que criamos essas barreiras espirituais e limites espirituais entre nós, que faz com que não nos relacionemos uns com os outros por causa dessas fronteiras espirituais da raça, cultura, religião. O diabo quer que lutemos uns contra os outros. Porque você não é eu. Você não é dessa forma. Você não é como eu. Você não é moreno como eu. Eu não gosto de você. Por isso existe preconceito racial.
Como você não é religioso, você não pertence à nossa religião, então eu não gosto de você. Temos que lutar, temos que debater. E então, isso se torna preconceito religioso. Ah, porque você não é como eu. Você é pobre e eu sou rico. Não gosto de você. Então isso se torna preconceito social. Todos esses preconceitos são apenas limites artificiais que foram criados pelo homem para nos dividir e nos colocar uns contra os outros. Mas, quando você entender o seu ser, sabendo que nós todos viemos de um Deus e foi Ele que nos fez e temos uma alma, nesse momento deixamos de lado todos esses limites e divisões espirituais e artificiais que nos dividem. Olhe para sua alma. A alma não tem cor. Nossa alma não possui nenhuma cor. Quando você se abre por dentro e vê todos os seus órgãos funcionando, seja você branco, negro, asiático ou qualquer raça que seja, se você olhar para uma pessoa por dentro, o que você verá? Se você é branco por dentro? Seu fígado não é branco. Seu fígado é igual ao meu fígado. Porque você é branco. A cor do seu sangue é branca? Não é. É vermelho. A cor do meu sangue é vermelho. Quando você faz uma cirurgia em uma pessoa negra e ela começa a sangrar, qual é a cor do sangue dela? Verde? É vermelho. Quando eu olho para o seu coração no seu interior, parece exatamente com o meu coração. Somos todos iguais por dentro, porque é aí que está a vida. A vida não se encontra no exterior. O exterior é apenas a manifestação da vida que está no interior. Se fosse te educar para a vida física, é assim que educaria as pessoas para a vida física. Somos todos iguais fisicamente. Não importa quem você é. Portanto, não olhe para o seu rosto, não olhe para essas divisões, olhe para dentro, onde tudo isso foi criado por Deus. E cada um tem sua própria inteligência. Seu corpo é muito inteligente. Quem criou esse corpo? Alguma fonte superinteligente criou esse corpo. O seu DNA. É o seu livro da vida. Seu DNA diz a você a cor da pele que você tem, a cor dos olhos que você tem e todas as informações da vida que foi dada a você. Mas quando você olha para a nossa estrutura, é tudo a mesma coisa. Nossos ossos são iguais, nossos corações são iguais, nossos intestinos são iguais, nosso fígado, nosso pâncreas, baço. Você sabe, tudo isso é igual por dentro. Nosso sangue tem a mesma cor. Não existe sangue preto, branco ou marrom. Não existe sangue preto, branco ou marrom. Todo sangue é igual. São todos vermelhos. Portanto, somos todos iguais quando Deus nos criou. Para que você entenda o reino espiritual no qual Deus vive e onde Ele está, nós não o vemos, mas Ele é a fonte superinteligente de tudo. Então você desperta para a espiritualidade das coisas, até mesmo em coisas simples. Muitos de vocês simplesmente não veem o valor quando olham para uma flor. Mas se você está realmente acordado espiritualmente, você vê uma flor e começa a se perguntar sobre a inteligência espiritual que Deus colocou sobre nós em vida. Veja o funcionamento do seu organismo. Tudo o que temos em nosso interior é muito milagroso. Se você quiser ver. Como, por exemplo, olhe para os 11 sistemas que você tem no seu interior.
11 sistemas estão trabalhando para você, sem que você diga a eles o que fazer. Seu cérebro não trabalha para ordenar todos os sistemas a funcionarem. Seu cérebro não exerce poder porque essa inteligência já foi colocada em seu sistema para funcionar. Seja você consciente ou não. Se você está dormindo à noite ou não. Seu cérebro pode dormir à noite, então você ficou inconsciente durante o sono, mas seu coração continua batendo. Seu sistema digestivo continua funcionando. Seu sistema imunológico continua encontrando os inimigos que podem ter entrado em seu corpo e luta contra eles sem que você saiba. Quando você está consciente, todos os sistemas estão trabalhando lá sem você saber. E mesmo que você esteja acordado e consciente, você nem sabe como eles funcionam. Então, a vontade desse ser super inteligente, que chamamos de Deus, criou tudo isso. Ele criou todas as coisas. Se você quiser ver mais profundamente o universo, olhe para o seu interior. Veja a vida que Deus deu a você. Veja como você funciona todos os dias. E você vai se perguntar e começar a agradecer a Ele. Então sua consciência espiritual irá despertar para o relacionamento que Deus deseja que tenhamos com Ele. Pode acontecer isso só de ver essas flores. Todos os dias você vê flores. Você até mesmo vende. Todos os dias você vê plantas e até vende. Mas você não percebeu a maravilha da criação do Pai. Todas elas têm seu próprio DNA. As plantas têm seu próprio DNA. Temos nosso próprio DNA. Nosso DNA é muito único. Muito, muito. Não posso dizer mágico ou místico. É algo que te deixa maravilhado quando você vê a inteligência do Criador que nos criou. É por isso que esses ateus são tolos. Deus disse, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por exemplo, meus irmãos e irmãs, vou dar-lhes este relógio aqui, ou este relógio, ou o relógio que você usa. Ou um livro, você sabe, uma história em quadrinhos, ou algo que foi feito. E você diz, tudo isso foi apenas coincidência. Eles apenas evoluíram, e então se tornou, em milhões de anos, se tornou o que é hoje. Tem aqueles que dizem que viemos dos macacos e, ao longo de todos esses milhões de anos, evoluímos e nos tornamos como nós somos hoje. De modo que você acredita que não foi Deus quem te fez? Para você ter uma ideia do quão poderoso, não posso dizer místico ou mágico, mas super poderoso o Deus que fez o nosso ser, sendo muito complexo, mas que funciona. É por isso que às vezes eu gosto de falar com médicos. Eu gosto de ouvir os médicos e doutores, porque eles conhecem todas essas funções e assim eu aprendo com eles. Como as 11 funções do corpo que estão integradas dentro de você e funcionam dia e noite até você morrer. Tudo isso está funcionando sem que você saiba, sem que você esteja consciente disso. Eles estão trabalhando para você. Porque se eles não funcionarem para você, você bebe uma xícara de café agora, no momento seguinte, você está morto. Porque o café vira veneno. Ou se você comer um hambúrguer e as funções não estiverem funcionando dentro de você, esse alimento se tornará um veneno em seu corpo. No minuto seguinte, você estará morto. Mas, veja, você vive há 70 anos. Você não comeu comida realmente saudável. Você comeu todos os tipos de besteira.
Mas o corpo os converte magicamente e misticamente dentro de você. O corpo converte em nutrientes saudáveis para que possam sustentar sua vida por todo esse tempo. E a maior veia do seu corpo é tão grande quanto o canudo que você usa para beber refrigerante. E você bombardeia com todas as gorduras saturadas e tudo o que você come por 50, 70, 80 anos. E ainda está convertendo toda essa gordura em toxinas. E em seguida, deixando-a sair pela urina, tirando do seu sistema. E isso acontece todos os dias que você come. E você simplesmente não come uma vez por dia. Você come durante a noite, você come por horas extras. E assim essas funções internas estão fazendo hora extra para você. Veja como fomos criados por dentro. E assim você se pergunta sobre a inteligência de Deus que nos criou como um. Todos somos iguais. É por isso que o reino inclui toda a humanidade. Eu não vejo você como uma fronteira de raça, fronteiras geográficas de raça, religião ou status na vida. Isso não é nada. Só há uma coisa em você que é muito mais importante do que seu corpo. É a sua alma, que lhe dá essa consciência da vida. A alma dá a você essa consciência da vida. E é isso que importa em nós e que Deus quer que volte para Ele. É por isso que estamos aqui hoje. E Ele nos colocou neste mundo, nesse planeta Terra. E aqui deveria ser o paraíso de Deus na Terra. E os homens, através da desobediência daquele espírito diabólico chamado Satanás, Lucifer, o diabo, fez com que se tornasse um inferno. Mas agora estamos aqui e temos essa superconsciência espiritual que não está presente em muitos seres humanos hoje, apenas naqueles que foram chamados. Por esse motivo, ele tem que produzir um filho primeiro, para colocar essa consciência espiritual e despertar essa consciência espiritual dentro da alma. E quando finalizado esse processo, então ele pode chamar de seu filho. Então, quando ele olha para mim e me chama de seu filho, ele não está dizendo seu filho na carne, mas filho no espírito. Por que filho no espírito? Porque o seu espiritual foi despertado para o fato de que agora você tem um relacionamento com ele e as palavras dele foram ativadas dentro de você e agora você está espiritualmente consciente de quem você é. Vamos ser espiritualmente conscientes de quem somos. Não podemos nos esquecer disso. Portanto, esse céu e terra criado pelo Pai foi para que fizéssemos disso um mundo espiritual que existe para podermos usufruir. Portanto, no início, ele criou os céus e a terra. Céus se referiam ao mundo espiritual que existe em paralelo à dimensão terrestre deste mundo natural. Portanto, o mundo físico é limitado pelo espaço e pelo tempo. O mundo espiritual é uma dimensão da realidade além do que podemos ver, sentir, ouvir, tocar ou cheirar. 2 Coríntios 4:18. Deus opera além dos limites das leis físicas que governam o universo. A existência dele desafia a lógica, o raciocínio e a experiência humana. Então, o homem equipara a realidade a algo que pode ser cientificamente observado ou comprovado. No entanto, não podemos absorver esse entendimento materialista para saber quem realmente Deus é. Ele existe, quer o vejamos ou não, porque Ele é a fonte de todos nós. Salmo 53, 1 a 3,
Colossenses 1, 16 a 17. Podemos mostrar essas escrituras, por favor? Imagine o tolo em seu íntimo. Deus não existe. Corrompe-se e pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de se ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Esse entendimento é espiritual. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem. Não existe nem mesmo uma só pessoa. Assim, a maldade do homem tomou conta dele, de modo que sua consciência agora se tornou apenas material, e eles não entendem que a fonte de tudo é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Colossenses 1, 16 a 17. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, se lembre disso, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Então, quando você vê vida que está florescendo na terra, você vê as maravilhas dessa criação. Como essa flor pode ter sua cor assim em tantas formas diferentes? Não existe apenas um tipo de flor. Você sabe? Por que existem tantas espécies de flores? Por quê? Tantas cores, todas diferentes. Não existe apenas um tipo de espécie. Porque se houvesse apenas um tipo de espécie, diríamos, talvez o criador dessa flor estava sem ideia. É só isso que as pessoas sabem. Mas quando você pensa a respeito, sua consciência espiritual é despertada, então você começa a ver as coisas. Uau, olhe para tudo isso. É tão diferente. Que inteligência! Essa inteligência está além da sua capacidade de pensar. E não para por aí. Não são só as cores. Essas são flores vivas. Elas têm seu próprio DNA. É por isso que podemos fazer a reengenharia de alimentos hoje. Temos alimentos geneticamente modificados, porque eles têm sua própria genética. Eles têm seu próprio DNA. Cada ser vivo tem seu próprio DNA. E não existe apenas uma espécie de ser vivo. São tantos. Imagina só, se pensarmos só no ser humano, que é a obra-prima da criação do Pai. Nós já ficamos maravilhados. Imagine toda a extraordinária e magnífica inteligência da fonte de tudo isso que é Deus. E nenhum cientista que seja bem conhecido no mundo pode fazer uma flor que tenha seu próprio DNA, que esteja viva, crescendo, que esteja se mantendo e desenvolvendo. Na China, eles podem fazer repolhos artificiais feitos de plástico, mas eles não respiram, eles não vivem. Eles podem fazer flores artificiais que parecem estar vivas, mas não estão, porque não há vida dentro delas. Estamos falando somente do reino vegetal. Veja o reino animal. Quantas espécies de animais estão presentes neste mundo hoje? Basta olhar para o rinoceronte. E como ele foi criado? Estou muito grato por não ter sido criado como um rinoceronte. Eu não gosto da feição, eles são muito feios. Mas essa é apenas uma espécie. Os elefantes. Todos os tipos de animais. Estou apenas falando sobre os enormes e grandes tipos de animais. Mas, e quanto à menor criação de Deus? Você já viu um ácaro? Você mal consegue ver um ácaro.
mas salta sobre você. Eu não sei se vocês conhecem. Fui vítima por ácaros muitas vezes quando eu era evangelista. Especialmente quando você vai para as partes mais afastadas, nos bairros, e você não tem quartos confortáveis, realmente decentes. Então, quando você vai fazer xixi, vai até o bambuzal e faz ali mesmo. E depois de você fazer, você já foi vítima do ácaro. Porque na sua parte mais privada é para onde eles vão. E eles são tão pequenos, são quase microscópicos e causam muita irritação. Muita coceira, meus irmãos. E se você vê-los, precisa pegar uma agulha. Eles são menores do que a ponta da agulha. Mas se você vê-los em um microscópio, eles estão funcionando. Eles são coisas vivas. Eles têm intestinos, eles têm dentes, eles têm olhos, mas eles são menores do que a ponta de uma agulha. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz como pode um ser inteligente, uma inteligência fazer isso, se não fosse super inteligente? Como ele pode fazer com que uma criatura viva, menor do que uma ponta de uma agulha, possa causar irritação e ainda funcionar como ser humano? Tem fígado, ele tem um intestino, tem olhos, possui sistema digestivo. Então, quando você está espiritualmente consciente, você pensa em tudo isso. Você não pode desvalorizar as coisas que Deus fez. Eu não fico impressionado com as coisas feitas pelo homem, como arranha-céus e outros tipos de construções. Eles não respiram, eles não vivem, mas fico impressionado pela criação viva, que é a fonte de toda a vida que a criou. Ele é a fonte de toda a vida que foi criada. Ele dá vida até mesmo às menores coisas, que são menores do que a ponta de uma agulha, coisas que mal podemos ver. Isso faz você se perguntar. Isso faz com que você aprecie mais o seu relacionamento com aquele que nos criou, nosso Pai Todo-Poderoso. Imagine todas essas coisas vivas. Você vê tudo isso. Eu estou apenas falando sobre a criação que está na terra, e as criaturas que estão no mar, e as criaturas que voam no ar, e todas essas criaturas que têm vida. Então isso faz com que nos maravilhemos sobre o quão afortunados somos como seres humanos. Porque a inteligência que Ele nos deu não foi dada às coisas vivas que estão abaixo de nós. Então, quando pensamos sobre isso e temos um relacionamento com Deus no céu, o amaremos mais e mais a cada dia. Nós o apreciamos mais e mais a cada dia. Nossa consciência espiritual é despertada todos os dias. Não tem como nos afastar dele. Não tem como nos afastar do Pai e fazer o mal. E no final, tudo o que Ele deseja para nós é viver eternamente com Ele. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Então, como podemos acessar o Pai, que é Espírito? O homem tentou conhecer seu Criador por meio de seu próprio intelecto, mas isso provou ser impossível. As pessoas agora se sentem superiores porque se formaram e possuem um diploma. O que o tornou superior aos outros é que você memorizou a Bíblia, quase o livro todo. Quando você se torna advogado, você memoriza vários volumes dos livros de jurisprudência.
E isso torna superior aos outros. Ou quando você é um médico, memoriza todos os volumes de livros médicos que o tornam um médico por 11 anos. Isso o torna superior aos outros e faz com que você sinta superior aos outros, porque você memorizou tudo isso e se tornou um profissional por causa disso. Mas a nossa memória e intelecto não é a nossa inteligência. Sem o seu despertar espiritual, que vai além e é maior que a sua memória, você não é melhor do que aqueles que não possuem um diploma. Sabe? Quanto mais educação você tem, mais preconceituoso você se torna. Quanto mais preconceituoso você se torna, mais superior você se sente. E assim você fará e se tornará uma pessoa má. Quanto mais você se sentir que é melhor que os outros, mais perverso você se torna. E aí você se junta com aqueles que fazem a mesma coisa. Foi isso que aconteceu com Hitler. Quando ele disse, a raça ariana é a raça superior. Então, se você não é ariano, então você não é superior. Eu devo te matar. Pessoas que se sentem superiores mataram mais do que aqueles que estão se envolvendo com um crime. Às vezes as pessoas más, que chamamos de criminosos, talvez só matam 1 ou 2. Mas olhe para as pessoas que se sentem superiores. Eles matam milhões. A religião é a mesma coisa. Tem gente que diz, eu sinto que eles são mais superiores do que você no conhecimento da palavra de Deus. Claro, eles não matam com armas, mas matam com preconceito. É por isso que o debate usando a palavra de Deus é tolice, porque eles se matam religiosamente. Então eles mostram isso na TV. Eu matei com o meu debate. Eu matei, eu derrotei. Quando você diz, eu derrotei, você não matou fisicamente, mas está matando a reputação, matando o ego, matando o orgulho e matando quem ele é. Eu matei todos eles. Tem um cara que ele gosta de chamar a atenção. Ele fica se gabando de todas essas coisas. Às vezes, ele me inclui. Embora ainda nem tenha me conhecido, ele me inclui. Essas são todas as minhas vítimas. Matei todos eles porque sou melhor do que eles. E é por isso que ele está sempre desafiando as pessoas. Vamos debater, vamos matar um ao outro. Vamos ver quem é o melhor de nós. Ele se sente superior. Ele mata todos eles com o seu debate. Não há ninguém bom, diz a palavra de Deus. Ninguém. Todos estão sob o pecado. Você só pode ser bom quando Deus diz, você é bom. E quem são esses que são bons aos olhos de Deus? Aqueles que o amam. E quem são aqueles que o amam? Aqueles que o obedecem. É isso que Deus diz. João 14, 21, 23 diz, podemos ver isso na tela. Portanto, seu intelecto e sua lógica não são a dimensão da inteligência espiritual. A inteligência espiritual só surge quando você está espiritualmente acordado, isto é, quando está espiritualmente consciente. Portanto, Deus só pode ser conhecido por meio de suas palavras, e quando seu Espírito é revelado e vem a nós, recebemos vida. E não nos sentimos superiores aos outros. Temos mais compaixão com o nosso próximo. Porque o que temos vem de Deus. E o que vem dele nos dá a alegria, a paz, o amor, a compaixão de Deus.
que vamos compartilhar com os outros, embora eles te batam, eles te persigam e te acusam. Você será como o seu Criador, que foi crucificado na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tá vendo? É assim que Deus quer que todo ser humano seja, porque todos foram criados por Ele. E Ele quer que amemos uns aos outros. Amar uns aos outros é uma palavra muito bonita de ser ouvida. Mas se você não está espiritualmente consciente quando você é provado, mesmo na nação do reino, você será provado. Estamos seguindo as palavras de Deus. Nós obedecemos. Ame uns aos outros para que o mundo saiba que são os meus discípulos. E então, quando você for tentado, você sabe. E você não está espiritualmente consciente dessas palavras, quando vier a provação, você realmente amou o seu próximo? Vocês realmente se amaram quando foram provados? Ou você começou a mostrar a inconsciência ou a morte que está dentro de você? Morte. Quando eu digo morte, é a desobediência à palavra. Então você mostra os tipos de decadência. Decadência no espírito, porque você se torna amargo, você fica ressentido com as pessoas, porque você foi provado e então tentou valorizar o seu próprio ego e dizer: eu sou melhor do que ele. Você o julga, conclui, e todo ser humano tem isso vivendo nele. Seu próprio universo, seu próprio mundo. O homem se torna o juiz, o advogado e o executor. Então, quando lidamos uns com os outros, Deus diz: ame uns aos outros, portanto não julgue e conclua. Evite conclusões. Suas percepções e observações não te dão o direito de julgar e concluir. Portanto, não conclua de forma precipitada. Não fique produzindo conclusões sobre cada observação e cada percepção, porque essas observações e percepções suas, muitas vezes, estão 100% erradas. Por exemplo, quando eu estava na denominação em Vila Mor, São Agdal, cidade de Davao, havia uma mulher que veio muito cedo ao centro de adoração. E essa mulher estava com os olhos vidrados. Parecendo exatamente assim, sem nem piscar os olhos. Então eu tinha um pastor convidado que estava comigo. E aconteceu dele vir e ver esta mulher sentada bem cedo, antes mesmo do culto começar. E ele olhou para a mulher e, ao observar, sua percepção era que esta mulher estava cheia de demônios. Ela estava possuída por demônios. Então ele voltou aos meus aposentos e disse: tem uma mulher possuída por demônio no prédio. Eu vou lá expulsar. Então ele foi. Então, você sabe, começou a expulsar o demônio dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, sai! A mulher não disse nada. Continuou assim, sem reação, sem fazer nada. Então eles voltaram para mim e me contaram sobre isso. Então eu saí e a mulher ficou em silêncio. E a mulher não falava nada. Quando eu olhei para a mulher, não achei que ela estava possuída por um demônio. Porque posso sentir no espírito. Eu estou nesse ministério há muito tempo. Então eu vim, sentei ao lado dela e perguntei: irmã, por que você está aqui? Qual é o seu problema? Por que você está com os olhos vidrados? Nenhuma reação.
Então, ela mal conseguia se comunicar. Suas palavras eram como um sussurro. E ela me disse: "Pastor, eu não como já faz 10 dias. Meus filhos e eu estávamos com muita fome." Você tem comida? Então, olhe para essa situação. Observação e percepção engana a mente. Portanto, não conclua sobre nada que você não sabe. E mesmo as coisas que você sabe, não deve haver conclusões. Que a conclusão seja sempre temperada com compaixão, com amor e com compreensão. Não com julgamento imediato. Deixe que todas as conclusões, quando você estiver espiritualmente desperto, sejam feitas com compaixão, com amor, com compreensão, não com julgamento. Quando você faz isso, você está se separando dos outros, querendo mostrar que é melhor do que eles. Não somos melhores que os outros. É apenas um que é bom, e é Deus. E quando Ele nos faz bons, vamos espalhar essa compaixão, esse amor, e compartilhá-lo com a humanidade. Porque todos eles são criação de Deus, e eles precisam da mesma compaixão que precisamos, do mesmo amor que precisamos, da mesma paz que temos, a mesma alegria e a mesma compreensão que temos, que recebemos do Pai Todo-Poderoso. Então é nesse momento que nos tornamos a extensão do amor do Pai, a extensão da sua compaixão e do seu entendimento, e assim Ele pode nos usar. Esse é o despertar espiritual. Louvado seja o Pai. Embora nos tornemos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, não somos melhores do que o mundo. Ele apenas nos fez bons para nos tornarmos filhos e filhas e para que possamos ser um exemplo para os outros. Não para nos separarmos dos outros, mas para sermos um exemplo para eles com a bondade, compaixão e compreensão que recebemos do Pai. Compartilhando tudo isso para o mundo. Claro que estamos propensos a sofrer abusos. É claro que estamos expostos a esses tipos de coisas que, inclusive, já vivenciamos. Mas essas experiências que temos não nos divide e não nos isola da humanidade. Isso apenas nos torna mais sábios. Apenas nos traz mais sabedoria em nosso relacionamento com nossos semelhantes. Mas não se feche e nem se afaste do amor, da compaixão, da bondade que o Pai Todo-Poderoso já compartilhou conosco. Lembre-se de quem você é. Você não era a pessoa que você é agora. Eu não era essa pessoa que está falando agora. Eu não era assim quando Ele me chamou e me disse tudo isso. Claro que eu tinha alguns valores na vida, mas esses valores não são nada. Eles não podem me salvar. Mas quando Ele me chamou, Ele teve compaixão de mim, Ele teve amor por mim e Ele me guiou pelo caminho que eu tenho conduzido vocês agora. A maneira como fui tolerante com você, a maneira como fui compassivo com você, foi assim que o Pai me guiou e é assim que eu estou guiando o mundo inteiro para a inclusão de nos tornarmos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Eu estou neste mundo, mas não somos melhores do que você. Somos iguais, somos todos iguais. A única coisa que o Pai deseja é que voltemos a Ele com compaixão, amor e compreensão. E quando o mundo estiver preenchido disso tudo, não haverá mais leis. Não haverá leis como não matarás, não roubarás, porque eu roubaria quando o mundo inteiro já foi restaurado. The inner world of myself was already restored, re-engineered, Reconstruído e espiritualmente desperto para Deus. Ele está vivendo dentro de você. Está dentro de você. E quando você entender tudo isso, você agora está pronto para ser glorificado.
Você agora está pronto para se tornar como seu Criador, onde tudo aqui está sob Ele, mas com compaixão, com amor e compreensão. É por isso que Ele é conhecido por suas palavras, e quando Ele veio, embora Ele possua tudo e tenha criado tudo, mas Ele se humilhou e foi à cruz para pagar pelos pecados do mundo, dando-nos a nova aliança. Portanto, a palavra se fez carne, não foi apenas ouvida ou sentida, mas se manifestou em um corpo humano. A palavra de Deus se torna o Filho de Deus. E você conhece o exemplo disso em João 1:4, em João 1:14, 1 João 1:2, Isaías 55:11. Você pode mostrar esses versículos, por favor? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você sabe que a palavra é uma semente que é implantada dentro de você. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso é o que é implantado dentro de nós quando abrimos mão da semente do mal, da desobediência. Então somos implantados com aquela semente que é a palavra. Então a palavra de Deus é uma semente que, quando implantada, dá vida. Traz vida espiritual que mais tarde produzirá um corpo espiritual consumido pela vontade do Pai, em sua totalidade. 1 Pedro 1:23 e João 1:14. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Agora, essa palavra implantada dentro de nós, pelo arrependimento, produz uma semente, que é a semente ou espírito de obediência à vontade do Pai. Esse espírito deve germinar dentro de você, deve ser despertado dentro de você. E a semente que foi plantada em todos aqueles que me ouviram, a semente que foi plantada neles, deveria ser despertada, deveria brotar, deveria crescer, deveria viver. Não é mesmo? Quando a semente é plantada, ela não permanece como semente. Deve viver, deve brotar, deve se ativar. Isso é o que chamamos de consciência espiritual, que cresce dentro de você. Ela cresce e é nutrida pelo Espírito do Pai Todo-Poderoso. Então é possível para o homem viver nestes dois reinos enquanto ainda está nessa terra? Sim, o homem é o templo de Deus. É aonde o céu e a terra se encontram. O mundo espiritual e o mundo físico se cruzam nesse corpo. 1 Coríntios 3:16, 6:9 e 20. Poderia mostrar esses versículos? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? 6:19 a 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Isso significa que a palavra viva agora germinou dentro de você. Você agora está espiritualmente consciente e que uma semente produzirá uma vida em maturidade na caminhada espiritual que você tem com Deus, até que você se torne a personificação da palavra de Deus. Você se torna uma pessoa espiritual. Então, você se olha dessa maneira. Pois mesmo se você me escutar todos os dias e você não estiver espiritualmente desperto, aquela semente não germinará. Quando você fala, você ainda é uma pessoa física. Quando você fala, você ainda é uma pessoa carnal. Quando isso acontece, ainda há uma separação entre o espírito e a carne. E essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que o espírito e a carne se tornem unidos e não haja mais inimizade entre eles. A carne não pode acusar o espírito porque a carne agora está sujeita ao espírito. Então, esse é o significado de se tornar um templo de Deus.
Portanto, o Filho é o projeto piloto do Pai aqui na Terra. Ele é o Espírito com um corpo. Ele estava na carne, mas não pertencia à carne. O Espírito domina a carne. O Filho é a personificação plena da vontade do Pai. João 4, 34 e 6, 38. Mostre esses versículos, por favor. Portanto, essa é a missão do Filho. Dar um exemplo do despertar espiritual. Portanto, não deixe essa semente que está dentro de você adormecer. Quando não cresce depois de algum tempo, assim como uma semente plantada não cresce, então acaba se adulterando, torna-se infértil e rejeitada. Mas a palavra que é implantada dentro de nós, o Pai espera que ela cresça para se tornar uma pessoa espiritual, onde o espiritual domina o carnal. Você se torna uma pessoa espiritual enquanto você está fisicamente vivo. Quem é o seu modelo? Eu sou o seu modelo. Eu sou seu exemplo para isso. Portanto, o Filho veio do céu e também retornará ao céu depois que a sua missão for cumprida. Quem é o Filho? A palavra de Deus se tornou o Filho de Deus com o propósito de que Ele nos desse essas palavras de vida que germinarão dentro de nós, que germinarão na alma da humanidade e crie uma vida espiritual que Deus quer ver nessa terra. Porque o que Deus viu foi apenas a vida física que sobrou de nós, que é apenas a casca do que Deus deseja que sejamos. Em primeiro lugar, Ele queria que nos tornássemos seres humanos espirituais enquanto estamos na carne, estando eternamente conectados a Ele. Conectados a Ele, não estamos separados, estamos conectados a Ele. E quando formos reconstruídos por Deus, pois Ele que faz a reconstrução dessa conexão, então Ele também poderá se conectar à humanidade através de nós. Deus pode se conectar à humanidade através de nós. Portanto, a compaixão, o amor, a compreensão e a vida do Deus invisível agora estão projetadas através de nós. Somos como essas flores aqui. Somos a criação de Deus. E fomos feitos mais bonitos do que essas flores que vivem e aqueles animais que não têm o tipo de espírito e compreensão que nós temos. Nós iremos crescer mais do que aqueles animais que têm seus corpos. E tudo que eles têm é aquele ser físico. Mas eles não têm o entendimento espiritual que temos. Nós iremos além do físico. É por isso que Charles Darwin disse que evoluímos dos macacos para nos tornarmos seres humanos. Ele não levou em consideração aquilo que nos conecta com o espiritual. É por isso que ele apenas inventou essa ideia da teoria da evolução, de que viemos dos macacos. E que não existe um ser superior, ou intelecto ou inteligência que nos criou. Por exemplo, eu lhe dou aquele relógio, e ele se cria por uma coincidência. Este é o ateu e a teoria da evolução de Darwin, que diz que nós apenas fomos criados por acidente, por evolução, através dos milhões de anos que evoluímos para nos tornarmos como somos hoje. Quando eu dou a você o meu relógio, ou seu relógio que você está usando, eu apenas digo a você que ele surgiu por obra do acaso. Este relógio que eu estou usando apareceu como um acidente. Houve uma explosão, o Big Bang, como eles chamam, e então produziu um relógio. Agora ele mostra a hora certa, tem cor, tem tudo dentro. E quando você o abre, é mais complexo por dentro. Se você for um ser humano muito inteligente, acreditaria nisso? Que isso aconteceu por acidente? Existe um cérebro, uma mente humana superior que criou e montou tudo novamente.
não é? Isso desmascara a teoria da evolução de que não existe Deus e que não existe inteligência superior, a fonte de tudo, a quem chamamos de Deus, aquele que criou todas as coisas. Eu tenho um livro muito bom que eu estou lendo. E aí eu dei ele a um ateu e disse: teve uma explosão no meu quarto, por coincidência isso apareceu e virou um livro com cores e tudo. Mesmo se ele fosse um tolo, ele diria: não, isso não aconteceu. Alguém fez isso. Alguém fez isso aí. Alguém fez esse livro. Portanto, fomos criados de uma maneira maravilhosa. Os 11 sistemas de um ser humano que estão integrados, trabalhando para você sem parar. E você sabe, houve uma explosão no cosmos e de repente você veio assim por acidente? Ninguém te criou. Ninguém te fez. Eu vou te dar o livro da vida física do homem, que é o DNA. É muito interessante estudar o DNA do homem. É tão interessante que você pode ver ali a inteligência superior da fonte de todas essas criações. E você não consegue mensurar. É por isso que Paulo disse: você não pode compreender a sabedoria de Deus que criou tudo isso. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Esse estudo é apenas um estudo de como nossa mente humana pode acumular tal conhecimento de algo que podemos apenas observar. O que eu estou dizendo a você, a ciência não me disse, é apenas por observação. É apenas pela observação que sei disso tudo, porque não sei de nada. Eu não quero ser mais estudado do que ninguém. Mais estudo, mais ego, mais orgulho, mais superioridade. Eu me sinto melhor do que os outros, então eu desprezo. Essas pessoas melhores mataram muitas pessoas porque se sentem melhores do que as outras. Não somos melhores do que os outros. Nós apenas nos tornamos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso por escolha dele. E não estamos nos gabando disso. É por isso que estamos aqui, para compartilhar a compaixão, o amor que recebemos dele, para que possamos espalhar essa compaixão para os outros, dizendo que eles também são amados por Deus, assim como nós. Olhe para nós. Pertencemos a um país de terceiro mundo, como chamam. Quando você entende o seu superior e a inteligência dele, seu despertar espiritual acontece. E assim, você não chama nenhum país um país de terceiro mundo. Quando você diz país de terceiro mundo, eu sou melhor do que você. Eu sou de um país de primeiro mundo, então seu ego sobe ainda mais e isso o torna mal. Você pensa que é bom, mas isso te torna mal. Porque quando você olha para mim, você é de um país de terceiro mundo, eu sou automaticamente discriminado por você. Então você é mais superior do que eu. Portanto, não posso me mover. Não posso ser bom com você, porque você é isso e aquilo. E por causa disso, qualquer movimento que eu fizer, serei condenado por você porque sou apenas de um país de terceiro mundo e coisa assim. Mas quando somos despertados espiritualmente, não categorizamos as pessoas dessa maneira. Porque aos olhos de Deus, somos iguais, como eu disse. Se eu te abrir o seu interior e o meu, somos todos iguais. Eu não olho para os índios como índios. Eles são seres humanos como eu. Eles comem como eu. Eles dormem como eu. Mesmo sendo índios, em suas mentes, ele tem anseios e desejos como eu, por paz, amor e alegria. O que seria a vida neste mundo, mesmo que todo o sucesso seja seu e você não pode aproveitar a vida?
Se resumirmos todas essas palavras, qual é a mensagem? É a reconstrução do seu eu interior, da sua alma, para se tornar a imagem de Deus em você. É isso. É uma reconstrução onde você se torna a imagem de Deus aqui na Terra. Quando você percebe e reconhece tudo isso, então você fica alegre. A amargura irá embora. Você ficará em paz. Você se tornará amoroso. Porque se você viver a vida sem alegria, então não é nada. É por isso que um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, quando essa alegria se torna permanente, quando a paz se torna permanente, a vida neste mundo se torna um paraíso para você. Você está criando um paraíso aqui na Terra, e é isso que Deus deseja. Então Ele pode viver dentro de nós. Amargura? Não. Veja, quando uma pessoa está alegre, e essa alegria se torna permanente. Você não pensa em matar alguém quando está feliz. Mas quando você está com raiva, você fica bravo. Você pode pensar em matar até mesmo seu amigo. Não é? Portanto, isso é o que chamamos de reconstrução espiritual da nossa alma interior. É por isso que os frutos do Espírito são o que chamamos de leis de um governo superior. São as leis do Espírito que nos dão alegria, paz, amor, bondade, mansidão, fé. Quando todos eles estão presentes, você não precisa de leis. É por isso que as palavras de Deus diz: contra essas virtudes não há lei. Você não precisa da lei que diz: não roube. Você não precisa que te digam: não mate. Você não precisa dessas leis, porque há alegria dentro de você, há paz dentro de você, há amor dentro de você, que isso está permanente presente e você está sempre alegre por dentro, mesmo que não vejam o seu interior. Uma pessoa que está cheia de alegria não pense em matar ninguém. Por que eu mataria alguém? Quando estou cheio de amor. E isso é permanente. Mas quando você está cheio de frutos da carne, mesmo que esteja rindo por fora, você está matando por dentro. Sim, cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de ódio. Quando uma pessoa está cheia de ódio, você sabe, mesmo quando ela está rindo ou sorrindo na sua frente, o que está dentro dela é: eu gostaria de matar você. Veja, quando você não está se sentindo bem. Por exemplo, você está com dor de dente ou você tem gota, tão sensível à dor. Pergunte a quem já teve gota, especialmente em seu tornozelo ou pé, e a dor não vai embora por meses. Você sabe o que você sente? Você sente vontade de atirar em alguém ou ir para o hospital e deixar o médico cortar seus pés. Ou, se alguém te ofender, você sente vontade de matar alguém, porque não está se sentindo bem. Então, quando alguém está com raiva, amargo, quando tem ódio dentro de você, é como se você sentisse a vontade de matar alguém. É por isso que você pode realmente acabar matando alguém. Mas quando esse despertar espiritual acontece dentro de vocês, meus irmãos e irmãs, eu vou lhe dizer: isso se torna permanente. Não é como o que o mundo oferece. Você se torna um ser espiritual
E então você se torna a residência de Deus na terra. E é aí que o plano de Deus completo de colocar o homem na terra e o planeta Terra se torna seu céu, finalmente acontecerá. Este é o céu de Deus. Primeiro, Ele tem que fazer um céu a partir de nós, para que Ele possa viver dentro de nós. E assim, tudo que tocamos viverá e se encherá de amor. Quando construímos um prédio, construímos com amor. Se plantarmos árvores ou flores cheias de amor, então todas as flores, árvores e tudo cooperará com esse tipo de espírito. Então a unidade no cosmos se torna uma e sólida em você. E é assim que Deus opera no universo. Olhe para os bilhões de estrelas. Elas não se chocam entre si. Elas estão todas em suas próprias órbitas, sejam elas grandes ou pequenas. Está tudo em unidade, em unissom. E é isso que Deus quer. Primeiro, isso deve acontecer aqui no reino. Cada um de vocês, aos olhos de Deus, cada um que vem ao reino, torna-se filho ou filha. Vocês são um planeta aos olhos de Deus. Você é um planeta aos olhos de Deus. É por isso que, se você ler nas entrelinhas das parábolas do Pai, ele disse: se eu puder confiar em você em coisas pequenas, será confiável também com coisas grandes? Se eu confiar a você uma cidade, eu vou confiar a você 10 cidades. Se ele puder confiar em você com este planeta, ele lhe dará muitos planetas. Portanto, cada um de vocês é um planeta por si só. Nos lugares celestiais, no universo, você já possui um planeta atribuído a você. É todo seu. Na eternidade estaremos nos visitando, pulando de um planeta para o outro. Eu irei para o planeta Jojo. Jojo, como você está aí? É maior que o planeta Terra. É lindo e é propriedade do Kui Jojo. É propriedade de um dos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. E estaremos nos visitando nessa viagem planetária em que somos corpos espirituais, como o Pai Todo-Poderoso criou. O planeta Terra é apenas um deles. Mas este é o projeto piloto do céu. É aqui que o céu deveria estar, e isso está no plano original do Pai Todo-Poderoso. O céu será um projeto piloto feito por meio de nós, filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Ele não nos tirou do planeta Terra, Ele fez um céu para nós, para que vivamos aqui. E por isso que fazemos deste planeta Terra um céu, embora não possuamos totalmente agora, mas tudo o que possuímos é projetado como a imagem daquele que nos criou, com amor, com união, com compaixão. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. É isso que eu chamo de novo mundo e do novo céu, onde tudo é recriado, feito de uma maneira exuberante, recriado, não só em sua existência física, mas primeiramente acontece dentro de nós, porque somos o componente mais importante dessa terra. Se tivermos um inferno dentro de nós, o inferno estará também fora. Se tivermos um céu dentro de nós, então o céu também estará fora. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. O interior se tornará o exterior. Então esse é o plano do Pai. Que o Pai abençoe todos vocês, meus irmãos e irmãs. Aleluia! Eu dou a Ele a glória, o louvor e a honra para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o Pai. It seems the face was just a bit too old for its years.
the best I can recall, it was streaked with dust and tears. It seems now the back was bent from the heavy load that he bore, and I recall a tattered look on the dusty county wall. The things I didn't notice when I fell in love with him, for this was the man who would break my chains of sin. Oh, I heard there was no beauty in that hand that reached for mine, but I didn't notice. You know they say that love is blind. Things I didn't notice when I fell in love with him. For this was the man who would break my chains of sin. Oh, I heard there was no beauty in that leads for mine, but I did notice. You know they say that love is blind. I'll love you forever till the end of times, when the moon turns to blood. What a comfort to know you're mine. I love you when it's raining, or when the sun shines through, when
If you only saw my good and could not forget the bad, trying would be useless and life would be so sad. I can forget my stumblings and how you saw me through when all this world will always stormy. I still love you. I love you forever till the end of times, when the moon turns to blood. What a comfort to know you're mine. I love you when it's raining or when the sun shines through, when all this world will always stormy. I still love you. When all this world will always stormy, I still love you. Pai Todo-Poderoso, muito lhe agradecemos por este maná de revelações que recebemos hoje. Obrigado pelo despertar espiritual, pela iluminação e despertar no Espírito, a ativação dessa semente espiritual dentro de nós, que nos levará à imagem final que o Senhor plantou dentro de nós, porque o Senhor nos reconectou a Ti, pois o Senhor nos reconstruiu espiritualmente de dentro para fora, para nos tornarmos um ser humano espiritual, que será a Tua residência nessa terra. O Teu céu na terra é o ser humano que o Senhor criou. Agora o Senhor o recriou e fez dele sua residência, a sua casa. O céu está aqui, Pai. O interior se tornará o exterior. De agora em diante, este despertar espiritual, iluminação espiritual, germinou como uma semente de dentro de seus filhos e filhas e será multiplicado 1000 vezes, 1 milhão de vezes em todo o mundo, pois esse é o seu plano original desde o início. Obrigado, Pai, porque o seu céu está aqui na terra hoje e nós somos os teus instrumentos, tua extensão de compaixão. E nós e o Senhor somos um. O Senhor e nós nos tornamos um só. Obrigado, Pai. Obrigado também por todas as respostas a todas as nossas orações, por todos aqueles que têm pedidos de oração pelo milagre da cura,
pelo milagre das bênçãos financeiras e materiais, que recebam agora tudo o que precisam, e também pelo contínuo despertar do Espírito, que agora está acontecendo e que agora está sendo multiplicado por todo mundo através de seus filhos e filhas. Por isso eu te dou toda a glória, honra e louvor, no nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória para sempre. Amém. Amém.